Olá, crianças, tudo bem com vocês? Joia! Nossa aula de matemática de hoje, nós vamos corrigir aquela atividade inicial que nós começamos sobre os números decimais, estão lembrados? E hoje nós vamos dar continuidade aqui com o nosso sistema de numeração e os números decimais, e depois os números decimais e medidas, certo? Antes, vamos corrigir lá, crianças, então, a atividade que a professora deixou para vocês aí? Vamos lá? Olha só, crianças. Vamos ver aí, ó. Essas atividades aqui a professora já tinha passado para vocês juntamente, não é? Deixa eu só apagar aqui, que agora aqui não é mais língua portuguesa. Vamos lá, crianças. Olhem só, ó. As frações de R$ 1. Lembra que a professora colocou na lousa para vocês? Então, olha lá. Para formar R$ 1 é necessário juntar quantos centavos? 100 centavos. A que fração de R$ 1 corresponde 1 centavo? 1 de 100, 1 centésimo de real. Estão lembrados? Aí depois, crianças, represente na forma decimal. A professora ensinou vocês aí a realizarem a divisão para encontrar este resultado, não é mesmo? E olha lá, 1 centavo de real corresponde a 1 centésimo, não é? E olha lá, crianças, olha lá, complete. Aqui, ó, R$ 1 corresponde a 1 centavo de centésimo, 1 centésimo de real, aliás. Quantas moedas você vai obter se trocar R$ 1 por moedas de 10 centavos? 10 moedas, não é? A que fração de R$ 1 corresponde a 10 centavos? Olha só, crianças. Pode ser aí, ó, 10 moedas de 100, não é? Ou 10 moedas, olha só, 10 moedas de 1 centavo, num total de 100 centavos, de 100 moedas de 1 centavo, ou uma moeda de 10 centavos, num total de 10 moedas de 10 centavos. É a mesma coisa, ou seja, é 1 décimo aí de R$ 1. Na G, complete, 10 centavos corresponde a 1 décimo de R$ 1, né? Porque eu tenho R$ 1 dividido por 10. Então, crianças, 10 centavos corresponde a 1 décimo de R$ 1. Quantas moedas você vai obter se trocar R$ 1 por moedas de 25 centavos? 4, acertaram? Joia, isso mesmo. E quantas moedas você vai obter se trocar R$ 1 por moedas de 50 centavos? 2 moedas, isso mesmo. Olha lá então agora. Aqui na papelaria lá, né? Aqui ela pagou com 2 moedas de 50 centavos. Aqui, fração de R$ 1 corresponde a 50 centavos. 1/2, metade. 50 centavos, crianças, é a mesma coisa que eu tiver 50 moedas de 1 centavo, que vai dar o quê, crianças? Num total de 100 moedas de 100 centavos, vai dar metade, que é 1/2, ou certo? 1/2 de R$ 1. Então, tanto faz colocar 1/2 aqui, não é que eu tenho R$ 1 dividido por 2 moedas, ou eu tenho aqui, olha só, crianças, 50 moedas de 1 centavo de um total de 100 moedas de 1 centavo, certo? Na 3, ao abrir o porta-moedas, Lucas disse que ele tinha 1/4 de R$ 1, que a professora fez com vocês, estão lembrados? Então, olha lá, 1/4 de R$ 1, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 25 centavos, ou poderia colocar o R com o cifrão do dinheiro e o 0,25, ou colocar 25 aqui, ó, da mesma coisa, certo? Juliana distribuiu igualmente R$ 1 entre 5 pessoas. Não é? 1 dividido por 5. Acharam aí 20 centavos? Muito bem. E a que fração corresponde, professora, já tinha colocado, não é? 1/5 de R$ 1. E nas 5, crianças, vamos lá então. Olha só. A moeda de R$ 1, eu ia ligar aqui embaixo, né? Ó, 1 inteiro ou R$ 1. Esse estava fácil, né? E a moeda aqui, crianças, de 5 centavos, olha só. 5 centésimos. Quando eu falo 5 centésimos, crianças, pense em 5 quadradinhos aqui pintados, ó. Pense em 5 quadradinhos pintados num total de 100. Isso que é 5 centésimos, tá? Ou
5 centésimos de R$1. Então, crianças, eu tenho é a mesma coisa que eu tiver 5 quadradinhos pintado num total de 100. Aqui agora na de 1 centavo. Olha só, crianças. 1 centésimo de R$1 é a mesma coisa. 1 centésimo de R$1, crianças. Olha só. Ou seja, por quê? Quando eu tenho 100 centésimos, 100 centavos, eu não tenho R$1. Um quadradinho só, 1 centésimo de R$1 aí. 10 centavos, crianças, 10 centésimos, ou seja, é a mesma coisa que eu tivesse 10 quadradinhos pintados num total de 100, ou 1/10 de R$1, ou seja, uma parte de R$1. E por último, aqui a moeda de 50 centavos. 50 centésimos é a mesma coisa aqui. Pegar esse o todo e pintar 50 quadradinhos aqui. 50 centésimos ou 5 décimos de R$1. Ou seja, 5 partes de 10 centavos. Uma parte, aqui tem 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos. 5 décimos de R$1, certo? E aí, acertaram? Isso, parabéns para vocês. Vamos lá, crianças, então, agora na página 14, crianças. Vamos lá iniciar números decimais e medidas. Vamos lá, então, olha só. Vamos ler aí, ó, junto com a professora aí, ó. Crianças, eu pulei aqui, não é números decimais agora. É aqui, ó, nosso sistema de numeração. Isso que eu vi aqui na apostila. Eu falei, oxe, na página 14. Nosso sistema de numeração e os números decimais. Vamos acompanhar, então, na página 14. A página está certa. Eu só falei o título trocado. Vamos lá, então. Para se ter um consumidor consciente, também é importante fazer a opção de comprar produtos que podem ser reciclados. Já vimos isso na aula de ciências, né? Como a borracha com cinta plástica feita de etanol, que você viu na abertura deste módulo. Lembra, criança, que a gente viu lá? Aquela mini papelaria lá, aquela foto, né? Sem dúvida, a borracha, mesmo nesta era digital, continua sendo grande companheira sua na escola, não é mesmo? Algumas borrachas têm altura de 1 centímetro e 75 milímetros, 1,75 centímetros, como as mais vendidas na papelaria na abertura do módulo. Podemos representar o número 1,75 centímetros na malha quadriculada. Veja, olha só, crianças. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 100 quadradinhos aqui. Esses 100 estão pintados, então eu tenho um inteiro. Depois eu tenho aqui desses 100, crianças, eu só tenho 75 pintados. Só que como nós estamos falando em centímetros, aqui eu tenho 1 centímetro inteiro. E o que eu tenho depois dos centímetros, crianças? O milímetro. Então, aqui são 75. Olha aqui, crianças. 75 centésimos, crianças, desculpa. Olha só, vamos dar de novo, então. Olha só, já parti para outra medida. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 1 centímetro completo, certo? 1 centímetro completo. Depois eu tenho 0,75. Eu tenho aqui, então, um inteiro e 75 centésimos. Eu tenho uma parte inteira, o meu todo aqui. Olha lá, voltando. Essa parte está inteira. A parte inteira, ela está antes da vírgula. A parte inteira, ela tem antes da vírgula. No caso aí, olha só, tem uma unidade aqui, ó, certo? E esse 75 aqui, ó, centésimos, crianças, estão vendo aqui, ó? Esse 75 aqui, ó, aqui é a casa dos décimos e aqui dos centésimos. Então, vamos lá ver, ó. Observe a seguir como podemos representar o número 1,75 no quadro de ordens. Este 1 está inteiro, 7 décimos e 5 centésimos. Eu falo já 75 centésimos, ok? Podemos ler
1,75 dessa maneira. 1 inteiro e 75 centésimos. Neste caso, lemos a parte inteira, depois a parte decimal. Podemos decompor 1,75 no seguinte modo: 1 inteiro mais 7 décimos e mais 5 centésimos, crianças. Vamos ler essa tirinha aqui, ó. Com as representações em décimos e centésimos que acabamos de estudar, novas ordens do sistema de numeração decimal precisam ser acrescentadas ao quadro de ordens que já vimos. A ordem dos décimos e a ordem dos centésimos. Então, criança, logo esse primeiro número após a vírgula é a ordem do décimo. E o segundo número é a ordem de quê? Centésimos, certo? Então, olha só como que fica aí, se a gente for fazer de maneira aí para decompor esse número. 1, ele está inteiro, todo número antes da vírgula está inteiro, mais 7 décimos, a representação é assim, e os 5 centésimos. A professora fez a divisão para vocês na lousa também na aula anterior, estão lembrados? Então, olha só. Faça o que se pede em cada item. Decomponha o número 32,44, ou seja, 32,44 centésimos. O 32, crianças, lembra que a professora falou? Todo número que está antes da vírgula, ele está inteiro. Então, eu tenho 32, olha aí, ó, uma maneira. Eu tenho aqui, ó, o 30, não é? Que é o número da ordem das dezenas, mais o 2, que é o número da ordem das unidades. Aí agora eu vou partir para a turma dos decimais, para os números decimais. Quanto que vale esse 4 aqui? 4 décimos. Então, é o 0,4. Mais, quanto que vale o outro 4? 44 centésimos. Então, é a mesma coisa que eu pegar o 4 e dividir por 100. Então, eu tenho 0, quantos zeros tem o número 100? 2. Então, eu vou colocar outro 0 e o 4 aqui, certo? Há outras possíveis também combinações aí para vocês fazerem a decomposição, mas aqui a professora já colocou uma sugestão para vocês aqui, certo? Que vai dar 34,44 isso. Nós vamos aprender na próxima aula, crianças, a adição de números decimais. Vocês vão ver só, tá? Então, olha lá, represente o 32,44 no quadro de ordens e escreva como lemos este número. Olha só. Então, como que vai ficar aqui, ó? 32 e 44 centésimos. 32 inteiros e 44 centésimos. Vamos lá. Ai, eu esqueci de tirar aqui. 32 inteiros e 44 centésimos, certo? Então, tá joia. Vou só puxar para cá. A 2, crianças, olha só. Represente na forma decimal cada uma das quantias a seguir. Vocês vão colocar aqui esse dinheiro. Quanto que eu tenho aqui? R$100,50. Vocês vão colocar com números aqui esse valor, ok? E aqui, criança, tem uma nota de 20, uma nota de 2, 2 moedas de 10 centavos e 3 moedas de 1 centavo. Então, eu tenho quanto, crianças? 22 inteiros, R$22. E quantos centavos eu tenho? 23 centavos, ok? Mesma coisa que o 100. O 100 vai ficar antes da vírgula, porque ele está inteiro, certo? Escreva como lemos cada uma das quantias representadas na forma decimal nos itens abaixo. Olha só, como que a gente lê aqui? Estou falando de dinheiro. R$11,46. R$720,30. Vocês vão escrever aqui, ok? Na 4, crianças, o papel sulfite feito de cana-de-açúcar, como você viu na papelaria, na abertura deste módulo, conquistou a preferência de muitos consumidores. Na papelaria, há um pacote de 500 folhas desse tipo de papel, custa R$18,96. Na papelaria B, ele custa R$18,58. Em qual dessas papelarias o pacote
desse papel é mais barato? Vocês só vão responder se é na papelaria A ou se é na papelaria B, ok? Agora sim, nós vamos para números decimais e medidas na página 16. Então, crianças, exercícios 2, 3 e 4, a professora deixou aí como treino para vocês. Agora, números decimais e medidas. Vocês vão precisar de uma régua. Olha só. Com o auxílio de uma régua, meça o milímetro o comprimento do traço apresentado em cada item. Olha só. Em seguida, usando números na forma decimal, indique em centímetro cada medida que você obteve. Então tá, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pegar a régua, colocar bonitinho aqui desde do primeiro tracinho e vai medir aqui, aqui e aqui. Aí, crianças, está pedindo para vocês colocarem milímetros. Sabe quanto que tem esse primeiro aqui, crianças? Vocês sabem quanto que tem? Ó, ele tem 45 milímetros, certo? Que é a mesma coisa que 4 centímetros e meio, certo? Centímetros. Certo, crianças? É assim que vocês vão fazer aí, então, ó. Opa. Deixa eu puxar aqui para o lado. Deixa eu puxar aqui. Isso. 45 milímetros, crianças, é a mesma coisa que 4 centímetros e 5 milímetros, ou seja, 4 centímetros e meio. Vocês vão medir, então, aqui, ó, esse traço aqui na B e na C e vão completar aqui, ok? Na D, crianças, escreva em ordem crescente os números que expressam as medidas em centímetro dos comprimentos dos traços dos itens anteriores. Vocês vão observar A, B e C e vocês vão colocar na ordem crescente as medidas em centímetros aqui, do menor para o maior, ok? Não precisa colocar milímetro, pode ser apenas em centímetros, como está pedindo aqui na letrinha D, ok? Vocês só vão colocar na ordem. Na 2, observe ao lado parte de um rótulo em que consta a informação nutricional de uma embalagem de leite condensado. Depois responda as questões a seguir. Nós já estudamos rótulos de embalagem, não é mesmo, criança? A gente já viu lá em língua portuguesa, já conversamos eles também em ciências. Neste rótulo, qual é a maior medida de massa em grama? Olha só, crianças. Vocês vão olhar aqui, ó. Olha só. Vocês vão olhar aí, ó, qual é a maior medida de massa em grama. Aqui, ó. Aqui são o valor energético, é a calorias. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Aqui, crianças, é o valor energético, a caloria. Agora, quanto que tem de carboidrato? 1 grama, se a gente já viu essa unidade, não é? De medida de massa. Então, aqui nós temos aqui grama e aqui nós temos 1 miligrama, estão lembrados? Então, a gente vai observar aqui que tem 11, 1,4 gramas, 1,6 gramas, 1 grama, 0 gramas, 0 gramas e 26 miligramas, que é menos ainda que o grama. Aí está perguntando, qual é a maior medida de massa em grama? Vocês vão olhar aqui e vão ver qual é o maior número aí que está em grama e vão completar aqui, ok? Na B, você e sua família têm hábito de ler informações nutricionais dos alimentos que ingerem? Compartilhe suas experiências. E aí, crianças, vocês têm? A professora tem o hábito de olhar, porque vivo de regime e não consigo emagrecer, mas eu tento consumir coisas que tenham menos calorias, que tenham menos gorduras saturadas, gorduras trans, certo? Para tentar aí, né? A gente tenta, mas vamos tocando. Na 3, crianças, olha só. Márcia é a merendeira da escola. Todos os dias, Márcia serve aos alunos do 4º ano 5 litros de leite, que ela coloca em garrafas de 500 ml, ou seja, meio litro, não é? 500 ml é meio litro, corresponde ao quê? A 1 meio, metade do litro. Quantas garrafas de 500 ml de leite Márcia enche por dia? Crianças, 1 litro, ela enche 2 garrafas, 1 litro. E 5 litros, quantas garrafas ela enche? Vocês vão completar aí, ok? A que fração de litro corresponde à capacidade de garrafa que Márcia enche de leite? A que fração? 1 meio, a professora falou, não é?
metade de 1 litro. 500 ml é metade de 1 litro. Metade eu represento como na fração? 1/2. Aqui a fração do total de garrafas que Márcia enche por dia corresponde em cada garrafa de 500 ml. Olha só, crianças. Primeiro vocês têm que achar quantas garrafas aqui ela enche por dia. E aí, olha só, aqui a fração de total de garrafas, uma garrafa de 500 ml corresponde a que fração? Tentem fazer aí, crianças. Vai dar 1, o denominador vai ser o total de garrafas que vocês vão achar aqui, ok? Na D, represente na forma decimal a fração que você encontrou no item C. Então, aqui, crianças, para vocês fazerem essa fração, vocês têm que achar o total aqui na letra A. Achou o total? Vai ser o denominador. E 500 ml corresponde a uma garrafa, não é? Então, para transformar a fração, vocês precisam do denominador e depois transformar isso em número decimal, ok? Olha lá, então. Números decimais na reta numérica e na calculadora. Foi feita uma pesquisa com 100 clientes na papelaria da abertura do módulo. Para responder a seguinte questão, vocês preferem consumir produtos ecológicos, produtos verdes ou produtos sustentáveis? Observe o gráfico ao lado. Olha lá, criança. De azul, olha só, de azul aqui, prefere produto ecológico. De verdinho, produto verde. E esse roxinho, produto sustentável. Ou seja, metade aqui, ó. Metade dos clientes, né? 0,5 é a mesma coisa que 1/2. Metade dos clientes preferem produto sustentável. Então, vamos lá. Na reta numérica a seguir, o inteiro está dividido em partes iguais. Nela, localize e escreva os números decimais que aparecem na legenda do gráfico. Olha lá, crianças. Então, vamos lá, ó. Aqui de 0 a 1. Não é mesmo? De 0 a 1. Aqui não está na metade? Vamos fazer aqui, ó, 1 centímetro. Vamos colocar assim 1 centímetro. Qual que é a metade aí, ó, de 0 a 1? Qual que é a metade de 1 centímetro? A gente já viu isso na régua. Ah, muito bem. Vai ser, ó, 0,5. Olhando aqui, não é? E aqui? Qual que é? Aqui, aqui também tá esse número aqui, a metade. Essa metade, 0,25. Muito bem. Vamos lá. Quantos clientes votam em consumir os produtos ecológicos, verdes, sustentáveis? Criança, se eu já falei que aqui no roxinho metade prefere o sustentável, não é? Aqui, ó, se a gente for olhar lá, lembra quando a gente estava fazendo gráfico lá com frações? Se são clientes, 100 clientes, metade vai dar quanto? 50. Então, a gente já sabe que aqui é 50. Não é? A gente sabe que aqui é 50. Metade. Aí, essa outra metade aqui está dividido em 2. Se eu tenho 50 centavos, vamos colocar de dinheiro, e divido em 2, eu tenho 25 centavos para cada um. Então, se eu tenho 50 pessoas dividido em 2 grupos, então aqui eu tenho 25 pessoas e aqui eu também tenho 25 pessoas, certo? Então, olha lá, crianças. Olha aqui para nós finalizarmos. Em uma calculadora, aperte a sequência de teclas indicadas em cada item a seguir. Vamos fazer juntos aí com a professora. A professora vai pegar aqui a calculadora e vamos apertar essa sequência aí, crianças. Olha só. Ai, quando eu faço assim, a minha calculadora some. Vamos ver se ela vai ficar aqui a hora que aumentar. Não, ela some, crianças. Vou ter que deixar aqui do ladinho aqui a calculadora, ó. Vamos lá, olha só, ó. Aqui, será que fica melhorzinho? Acho que agora... Ah, sumiu minha tela, crianças. Sumiu minha tela. Minha calculadora está gigante. Ah, tentar deixar ela pequena de novo. Vamos lá tentar aqui, ó. Acompanhe aí, ó. Em uma calculadora, aperte a sequência de teclas indicadas a seguir. Aperte, 0 já está aqui, né? Ponto e o 10. Aí, em seguida, aperte o igual. Olha lá, que número que apareceu? O 0,1. Ou seja, olha só, 1 décimo.
Aí depois esse outro exemplo aqui. Vamos lá, na B. Aperte 0, já está lá. Ponto. Ponto 100. Aí vem o sinal de igual. Também achei um décimo. Olha lá. Então, vamos colocar. Aqui é um décimo, não é? Um décimo aqui. E aqui também ficou com o mesmo resultado. Aqui também ficou com o mesmo resultado. Certo? Olha só. 0,1 equivale a 0,10? Justifique sua resposta. Sim, crianças. Vocês sabem por quê? Porque, olha só, ao acrescentar zeros à direita na parte decimal de um número, o valor desse número não se altera. Por exemplo, 1,9 equivale a 1,90. Assim como 2,00 equivale a 2. A professora vai fazer continhas para vocês na próxima aula aí, para vocês verem isso, certo? Criançada, na próxima aula, então, a professora vem corrigindo esses exercícios aqui que eu deixei para vocês e nós vamos começar com adição de números decimais. Treinem aí, beijos para vocês, força na peruca e até mais!